Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Amados, gostaria de pedir que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 73, 7, 3. Salmo 73. Glória a Deus. Salmo 73, 7, 3. Salmo de Asaf, diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não compartilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as tuas obras. Você pode se assentar. Amados, esse é um salmo de Asaf. É um salmo conhecidíssimo.
inclusive conhecidíssimo dele. Asaf aí contribuiu com alguns salmos. Você vai ver, por exemplo, do Salmo 73 até o Salmo 83, é Salmo de Asaf. Então ele escreveu vários salmos. Ele foi o chefe dos levitas no reinado de Davi. Isso aí você vai ver, não precisa você abrir agora, mas você vai ver isso depois em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4, 5 e 7. Asaf foi o primeiro levita a introduzir louvor na adoração. Então, Davi, juntamente com Asaf, instituiu Asaf como chefe dos levitas e instituiu o louvor a Deus pela primeira vez. Asaf também era chamado de profeta. Você vai ver isso no 2 Crônicas, capítulo 29 e 30. Ele é chamado de profeta também. E ele foi chamado para louvar a Deus durante aquela batalha do rei Ezequias, se eu não me engano. Então o rei Ezequias foi para uma batalha e um profeta disse, olha, coloca o louvor na frente. E essa pessoa que estava liderando os levitas no louvor era Asaf. Então, se a palavra de Deus chama, os autores chamavam Asaf de levita e profeta, não só ele contribuía na escrita de louvores e de salmos, que esses salmos eles eram salmodiados, cantados em momentos de adoração dentro do templo, mas também era perceptível que Deus estava usando Asaf como um profeta. E nessa primeira sequência de salmos do profeta Asaf, ou do salmista Asaf, é interessante que ele traz aí um rasgar do coração muito sincero. É um dos salmos, eu particularmente gosto muito, porque eu compartilho muito dessa visão de Asaf. Acho muito interessante, e isso é algo perceptível nos seus salmos, ele é muito jogo limpo, ele é muito direto, ele é muito profundo, muito reflexivo, e ele é muito jogo limpo, ele não esconde os seus sentimentos. Muito provavelmente esse salmo ele foi lido durante um momento de adoração com outros, como numa reunião como essa. E ele foi cantar esse louvor talvez pela primeira vez, e todo mundo foi ouvir pela primeira vez o que Asaf estava dizendo ali. E a primeira coisa que ele diz é, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Na minha tradução diz coração limpo. Esse primeiro versículo, ele meio que antecipa muita coisa do que ele vai dizer mais para frente. E ele já traz essa percepção de que Deus é bom não somente para o seu povo Israel, mas para aquele que é de coração limpo. E o coração limpo, quando eu fui pesquisar um pouco e ler um pouco sobre, o coração limpo aqui, especialmente para a cabeça dele, que é judeu, é o equivalente aqui no original à palavra integridade, ou sinceridade diante de Deus, ou algo que não é misturado. A ideia, a imagem que ele faz aqui, que o português não consegue trazer isso, mas que no original ele está trazendo é de um tecido tingido de uma cor só, ou de um material que foi purificado de uma tal forma que é impossível você achar sujeira nele. Então não é misturado, não tem mistura, não é um tecido de várias cores, não é um tecido manchado, é um tecido puro, é um tecido tingido de forma pura, digamos assim. Ou seja, não existe nenhuma outra coisa bagunçando aquele tecido, modificando a sua imagem. E o que ele está dizendo é que Deus, de fato, é bom para aqueles que são sinceros diante dele. Para aqueles que são íntegros. Mesmo sabendo que falham, mas se arrependem das suas falhas e dizem, Deus, eu estou de coração aberto, alvo para a tua flecha, para que tu me acerte e eu consiga andar nos teus caminhos. Me acerta com a flecha da tua justiça e eu vou andar nela. Então quando ele diz que de fato o Senhor é bom para aqueles que são íntegros, para aqueles que são sinceros diante de Deus,
a partir daí ele começa a discorrer como foi que ele adquiriu essa experiência. Interessante isso. Então ele começa a discorrer como foi que ele adquiriu essa experiência de provar que o Senhor é bom para com o seu povo, Israel, e para com aqueles que são sinceros diante dele. Ele começa a dizer que, quanto a mim, porém, versículo 2, quase que meus pés escorregaram. Ele chega até a dizer, ser um pouco mais dramático em dizer que faltou pouco para que se desviassem os seus passos. Eu não sei se você entendeu, nós estamos falando de Asaf, chefe dos levitas, que ministrava na casa de Deus, que liderava pessoas para louvar na casa de Deus. A gente tem essa imagem também de levita, como só aquele que louva, mas o levita é o que a gente conhece hoje, né? Ou a partir do Novo Testamento como o diácono, é aquela pessoa que está sempre organizando o espaço, que está organizando o sacrifício naquela época, estava limpando o espaço. Então, era alguém que estava ativo no sacrifício a Deus diariamente, liderava pessoas, talvez até direcionando essas pessoas a adorar a Deus. E esse Asaf, o chefe dos levitas, abre o seu coração pela primeira vez em um salmo dizendo que por pouco seus pés se desviaram, por pouco ele pisa e desliza. E ele é tão sincero e tão honesto. De novo, eu quero que você entenda que ele está dizendo isso na frente de irmãos. Eu tinha inveja dos arrogantes. Senti inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Todo dia vindo adorar o Senhor, todo dia vindo aqui e vendo que os maus prosperam. Eles vêm e sacrificam coxos, eles vêm e sacrificam qualquer outra coisa, roubam a Deus, dizendo que é de uma forma e dizendo que é de outra. Lá nos seus trabalhos fazem aquilo que é mal, fazem aquilo que é injusto, é isso que ele vai dizer ao longo do texto. Fazem aquilo que é injusto e depois vêm ao templo com a cara mais lavada e Deus os abençoa. O que é isso? É importante a gente entender que havia um contexto naquela época, especialmente pelos textos do Pentateuco e de Moisés, em que havia esse entendimento de que se eu tenho prosperidade, Deus logo está me abençoando. E se eu estou apanhando, sendo castigado, e como a gente fala aqui no Nordeste, na pindaíba, então eu estou em pecado e Deus está me castigando. Vide o exemplo de Jó. Por isso que os amigos de Jó chegaram, olha, você está pecando, você está aí perdendo tudo. Confessa o teu pecado, que você está pecando. E Jó dizendo, poxa, eu estou inocente diante de Deus, o que é que eu estou fazendo? Então, esse homem, Asaf, simplesmente não conseguia entender essa lógica. Como é que maus estão prosperando e justos estão sofrendo? Eu tinha inveja dos arrogantes, versículo 3, ao ver a prosperidade dos maus. Versículo 4, para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. As suas postagens são em Dubai, são em praias. Eles fazem exercícios nas melhores academias, se nutrem com os melhores nutricionistas, só andam de aviões e helicópteros. Não sei se você sabe disso, mas avião e helicóptero não tem gasolina comum, tem aquela gasolina azul, que é uma gasolina mais cara do mundo. É absurdo, é absurdo. E eles andam de aviões e helicópteros como quem anda de bicicleta, como quem pega o Uber. Estou parafraseando aqui para a nossa realidade. Eles não partilham das canseiras dos mortais. Aqui ele fala até uma brincadeira. Nós que somos mortais, eles não são. Eles não se cansam. Estão sempre sentados em bons sofares, em bons quartos.
Quartos que, paz, irmãos. Eu conheci alguns donos de empresas muito grandes, em trabalhos que eu já tive, e há quartos deles que é isso aqui. Pessoas que moram em apartamentos onde o elevador cai no seu andar, porque é um apartamento por andar. Você já imaginou? Um por andar? Onde você clica lá e abre a porta, cai na sua porta. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba ou o orgulho, em uma outra tradução, por isso, o orgulho é como um colar no seu pescoço. Pode ser visto de longe, é algo de orgulho, motivo de vista. É algo que eu tenho que mostrar. A violência os envolve como um manto, como uma roupa que eles usam, como algo costumeiro, algo do dia a dia. E manto aqui, simplesmente naquela época, capa, manto era algo, era um apetrecho de honra, era um apetrecho de recurso. Os olhos, versículo 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Existe uma outra tradução, a nova tradução transformadora, nova versão transformadora, que traz um pouco melhor esse versículo 7. Na NAA aqui foge um pouco a compreensão, que foi traduzido um pouco mais, quase que ao pé da letra. Mas o versículo 7 diz: seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Então, quando ele diz que esses homens, os seus olhos saltam-lhes de tanta gordura, é porque eles têm tanto, que até eles querem mais, isso é exagero. O coração deles está sempre pensando em como ganhar mais, como sobressair mais. Eu estava vendo essa semana que perdeu-se, acho que era um humorista comentando sobre isso. Nós perdemos os bandidos que brigavam por mil. Agora são milhões, a gente só escuta milhões. Foi do tempo que alguém foi pego roubando 30 mil, 60 mil, não, é milhões. Um abismo chamando o outro, sempre querendo mais. Versículo 8, eles zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Em uma outra tradução, ele diz essa expressão que é usar de violência. Eles são ameaçadores, eles ameaçam os outros. Versículo 9, abrem a boca para falar contra os céus, falam até contra Deus. A língua deles percorre a terra. Uma outra tradução possível aqui, a língua deles percorre a terra, eles têm um poder naquilo que eles dizem de uma tal forma que eles comandam até pessoas. No versículo 10 diz: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. No versículo 10 aí, uma outra tradução possível também, quem tiver, aí não é o povo, não é esse povo desses homens, mas é o povo de Deus que se inspira nesses homens. Se você vê aí na nova tradução linguagem de hoje, ou se você tem uma tradução nova NVT, nova versão transformadora, ele traz exatamente esse sentido, de que até o povo de Deus estava achando legal aquele tipo de coisa. Poxa, ele peca e prospera, né? Poxa, olha o tanto de impiedade, de iniquidade, olha o tanto de maldade que esse homem faz, e ele tem um carrão do ano, né? A roupa dele, o terno dele foi 6 mil, né? Ele mente usando o nome de Deus e o relógio dele é de 1 milhão, né?
No versículo 11, Asaf traz o que essas pessoas, servos de Deus, que se espelham nesses homens, o que eles pensam? Eles dizem, Deus não vai ficar sabendo disso não. E Deus está vendo isso? No caso deles. Eles se espelham nesses homens e dizem, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Será que Deus está sabendo de alguma coisa aí? Deus não está vendo meu coração não. Eis que esses são os ímpios. E sempre tranquilos. E sempre tranquilos. E sempre tranquilos. Aumentam as suas riquezas. Olha que percepção que Asaf está tendo até aqui. Quase que meus pés se desviaram. Quase que eu deslizei, porque tive inveja disso, dessa vida. Ele desabafa no versículo 13, como lemos no começo. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Aqui ele faz um trocadilho com o seu próprio serviço de levita. Que após o sacrifício tinha que lavar as mãos, tinha que se limpar, tinha que lavar as mãos e os pés, tinha que lavar suas vestes, como um rito que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, para a purificação de si mesmo, porque aquele sangue daquele animal, correndo sobre suas mãos e sobre suas vestes, era o sinal de que um inocente foi sacrificado por pecados, e ele precisava se lavar, e ele diante de tudo isso, ele dizendo, olha, com certeza é inútil eu estar todos os dias tentando purificar o meu coração, é inútil para mim estar na casa de Deus, é inútil para mim estar lendo a palavra de Deus, é inútil eu estar contristando o meu coração, orando a Deus, pedindo a Deus que me dê o caminho da justiça, que ilumine o meu coração, é inútil porque esses homens estão prosperando, falando maldades, esses homens estão prosperando, falando até contra Deus, e Deus não faz nada com esse povo, e Deus não faz nada com esses homens, é inútil, eu não quero isso. Versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Um contraste com o versículo 5, dizendo que eles não partilham das canseiras dos mortais. Os homens maus e os ímpios estão lá, o que é boleto para eles, mas o justo, o crente, está tendo que correr para pagar a sua conta de energia, porque senão é cortada. O ímpio compra gasolina e carro como quem compra bombom. E o justo está tendo que guardar R$20 para poder colocar de gasolina durante a semana. O ímpio faz um banquete de 3 horas. Pasme, amados. Vê se tem criança aqui. 3 horas de comida. E quando não aguenta mais, coloca o dedo na garganta, vomita e come de novo. Vocês têm noção disso? E o crente justo tem que pensar se vai comprar o frango no Paiva ou se vai comprar ovo. Eu quero que se coloque na situação do Asaf aqui. É de indignar. É de gerar realmente um questionamento diante de Deus. Por que, meu Deus? Porque eu que estou aqui todo dia chefiando, louvando, eu quero que você imagine isso, amados. Ele era chefe dos levitas e tinha que louvar. Imagina ele louvando com esse peso, com esse nó no seu coração e na sua garganta, tendo que abrir sua garganta para louvar a Deus, avaliando tudo isso ao seu redor no seu dia a dia.
ele chega a uma conclusão: é inútil fazer isso. É inútil eu purificar o meu coração, é inútil lavar minhas mãos na inocência, pois todo dia, o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. É uma conta para pagar, é um carro que bati, é o filho que dá trabalho, é não sei o que acontece, não sei o que mais lá, é isso, é aquilo. Todo dia um problema parece que acontece novo, parece que é o tempo todo uma fila de coisas para acontecer. Mas o ímpio está postando foto em Dubai. O que professa contra Deus está comendo do bem e do melhor. Mas aí nós temos uma virada no versículo 15. No versículo 15 ele diz: se eu tivesse pensado em falar tais palavras. Veja que no versículo 13 e 14, ele está expressando aqui no texto uma coisa que ele teve no seu íntimo, no seu coração. Ele não disse isso não. Mas no versículo 15 ele diz que se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Eu pensei nisso, meu coração pensou nesse nó, pesou isso no meu coração de tanta dor, mas algo me freou, eu não tive coragem de falar, não tive coragem de dizer isso. Mas confesso, versículo 16, em só refletir para compreender isso. Talvez sentado num café da manhã, ou talvez indo dormir, e colocando a cabeça no travesseiro, ou então na rede. E pensar nisso, e tentar compreender isso. Achei que a tarefa era pesada demais para mim. Era muito pesado eu ter que pensar nisso, como é possível? Aí o versículo 17 é o que a gente chama em filmes de plot twist. É o que a gente chama de virada da coisa. Enquanto ele estava nesse pensamento, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O momento em que ele virou, que a sua mente meio que abriu um olho no sentido de, opa, eu não estava enxergando isso. No santuário era um momento de adoração, era um momento de louvor, e ele está dizendo que no momento de louvor e adoração, no momento em que ele estava em comunhão com os amados, no momento em que ele estava diante de Deus, Deus abriu o seu olho para entender o fim dos ímpios. E ele diz no versículo 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que ele está dizendo aqui é que certamente esses lugares em que eles estão são escorregadios. Eles acham que estão seguros, mas estão afundando cada vez mais. Eles acham que podem confiar no ouro e na prata, mas eles estão afundando cada vez mais. A palavra aparece várias vezes: destruição, destruídos, aniquilados. Isso é um sinônimo para o Antigo Testamento, inclusive, para juízo de Deus. Versículo 20, ele traz uma analogia interessante. Assim como alguém que está dormindo e tem um sonho e acorda,
e lembra do sonho e depois vai viver e esquece do sonho, assim serão os ímpios diante de Deus. Serão esquecidos. Quando o meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu, versículo 21, e quando eu estive revoltado, quando eu estava cheio de amargura pensando sobre isso, despedaçado por dentro, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal na tua frente. Quantas vezes nós estamos exatamente assim, nessa mesma situação, como animais diante de Deus, cheios de amargura, revoltados, embrutecidos, sem entendimento. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de louvar, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia. Eu pedi a Deus determinada coisa e não recebi. Eu pedi determinada coisa a Deus e ainda não chegou. Ele se compara como um animal. E o versículo 23, eu acho que aqui é o momento em que a ficha caiu literalmente, quando ele diz que, no entanto, estou sempre contigo. No entanto, tu seguras a minha mão. Tu seguras a minha mão. Tu estás sempre comigo. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu fique fraco, ainda que o meu corpo, o meu físico adoeça de uma tal forma em que eu não consiga mais nem pronunciar uma palavra, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis, a palavra de novo, julgamento final. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Davi, no famoso Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, ainda que eu ande por um caminho muito complicado, muito difícil, muito complexo, onde eu não tenho resposta para tudo. Amados, uma coisa muito séria. Há perguntas que você precisa de respostas, que elas nunca serão respondidas aqui. E Deus não tem obrigação nenhuma de responder nada. Mas Ele estará conosco no vale da sombra da morte. Ele estará conosco, segurando a nossa mão, nos momentos mais difíceis. Nos momentos em que a gente não consegue compreender. E aqui Asaf não estava conseguindo compreender como é que os ímpios prosperavam. E Deus diz para ele: para que tu está olhando para isso? Tu está sentado comigo, eles não estão. Eu estou segurando a tua mão, não a deles. Eu te aconselho todos os dias. Eu te dou conselhos todas as manhãs. Todos os dias eu estou te dando conselho. E no final ainda você vai me ver na glória.
Quando, no versículo 24, quando ele diz isso, e depois tu me recebes na glória, é como se o coração dele explodisse. Quem tenho eu além do céu, além de ti? E quem na terra eu vou querer mais do que o Senhor? Quem? Quem? Os ímpios perecerão. Para finalizarmos, como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, um texto como esse? Anotei aqui alguns pontos. O primeiro deles é que esse texto, essa experiência de Asaf nos ensina que não é sábio nos compararmos com os ímpios e suas riquezas. Um exemplo que eu coloquei aqui, peço licença para falar sobre um caso tão recente, como esse caso do Vorcaro, em que dentre os itens lá que foram de polêmica, não sei quantos sabem, mas ele fez uma festa para a filha dele de 15 anos, e ele gastou 15 milhões de reais. 15 milhões de reais para uma festa de 15 anos. Enquanto um pai de família crente sofre para pagar um buffet simples. Essa é a vida real. Como é que a palavra se encaixa no nosso coração nessa vida real? E o que Deus está dizendo mais uma vez para nós hoje aqui, por que você está olhando para ele? Para esse cara aí. Você tem a mim na mesa, todo café da manhã, com seu carioquinha e seu café. Você tem a alegria do meu Santo Espírito no teu coração, até mesmo quando você dá topada. Eu lembro uma vez, faz tempo isso, a gente estava, não sei se o Marcos vai lembrar disso, a gente ia para uma manaria ali em 2017, e a gente no carro do Igor, Igor? Ivo, não, Igor. E aí, teve um momento lá que a gente deu alguma coisa que aconteceu lá, que deu um sulavanco lá num buraco lá que quebrou não sei o quê, a gente parou, depois foi ver, quando a gente foi ajeitar, e ele começou a gritar, ô, glória a Deus, não sei o quê e tal. Poxa, numa desgraça dessa a gente está dando glória a Deus, cara. E a gente começou a se animar, e o carro voltou, e a gente voltou, e é isso. Meu Deus, onde é que eu vou arranjar determinada coisa para fazer isso aqui, e de repente, plim! A gente entende muitas vezes aquela situação do pessoal de Israel, tendo que Deus diz assim, olha, não guarde maná não guarde não. Que existe uma questão no nosso coração muitas vezes da gente achar que a gente é que é a última bolacha. De a gente achar que é a nossa força que vai decidir o jogo. Não é a nossa força que decide o jogo. Se você crê em Deus, se você tem ciência do que eu estou falando aqui em relação a Deus ser o teu supridor, Deus ser o teu provedor, Deus ser a tua força, a tua fortaleza, se você tem ciência disso, não é na força do seu braço. Nunca foi. Por que hoje vai ser? Por que amanhã será? O salmista é claro em dizer que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados ele dá enquanto dormem. O seu pão de amanhã já está garantido. Primeiro ponto, não é sábio nos compararmos com os ímpios e suas riquezas. Sendo rapidamente aqui, Asaf, a palavra de Deus
nos diz que, por exemplo, em Provérbios 16, 8, vou ser um pouquinho mais rápido aqui nas passagens, mas Provérbios 16, versículo 8, deixa eu ver se é o 16, isso, 16, 8, Provérbios 16, versículo 8 diz: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios capítulo 10, versículo 22, Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Em uma outra tradução diz: não acrescenta dores. Em 1 Timóteo capítulo 6, deixa eu ver se é o 6. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 9, a partir do versículo 6, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6, quando o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre irmãos que estavam querendo ficar ricos. E ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ou seja, é melhor estar contente com o que tem, e isso é mais lucrativo do que qualquer outra coisa. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Eu até grifei na época que eu li isso aqui, atormentaram. O termo aí no original é como se alguém enfiasse uma estaca em você. Então, buscar riqueza, o amor ao dinheiro, ser rico, ser querer igual aquele famoso, aquela famosa, aquele ímpio que professa o nome de Deus da boca para fora, mas está falando 1%. Isso, 99 e não sei o que, e 1% do não sei o que, mas está lá ganhando muito dinheiro e fala o nome de Deus várias vezes. Querer se espelhar nessas pessoas pode, dar certo. Olha como Deus está prosperando. Vimos na experiência de Asaf que isso é uma mentira. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que buscam isso é como se colocassem estacas no seu corpo. A segunda lição que esse texto nos traz, o texto de Salmos 73 nos traz, nesse exemplo da vida de Asaf, é que em Cristo nós temos tesouros eternos. Isso parece clichê, amados, e eu peço que o Espírito Santo de Deus me ajude nesse processo. A gente escuta tanto isso ao longo da nossa vida inteira que a gente acha que isso é muito clichê. Mas nós de fato temos acesso a um tesouro que o ímpio mais rico desse planeta nunca poderá acessar com todo o seu dinheiro. Em Cristo nós temos de fato a presença de Deus em todas as circunstâncias. Você pode estar lá no seu quarto deprimido e orar, invocar o Senhor, e Ele estará com você, sem reservas, ouvindo a sua oração, lançando uma ordem de libertação, lançando uma ordem de cura, lançando uma ordem, e será feito. A palavra de Deus diz que o universo foi criado por uma ordem que sai da boca de Deus,
foi citado aqui nos louvores, o centurião disse: Senhor, dá uma ordem para o meu servo e ele será curado. E Deus lançou uma ordem e a doença não perguntou se sai, ela saiu. Uma legião de demônios, mais de 3.000 demônios estavam dentro de um gadareno, e os demônios não disseram: peraí que eu vou pensar se eu vou sair, e eles disseram ao contrário: Senhor, por favor, não me atormente. Diante da autoridade de quem estava na sua frente, e eles disseram: nos autoriza, por favor, a ir até ali. E Jesus disse: vão. Em Cristo nós temos o consolo e o afeto de Deus o tempo todo. Você tem acesso a isso. Em Cristo nós temos o perdão de pecados sempre há tempo. Se nós pecarmos contra o Senhor, o seu sangue é poderoso para nos justificar, é poderoso para nos lavar, é poderoso para quebrar amarras, é poderoso. Em Cristo nós temos a intercessão do próprio Cristo junto ao Pai. O apóstolo Paulo traz essa revelação para nós de que Jesus está intercedendo junto ao Pai por mim e por você. Você tem noção disso? O próprio Jesus está intercedendo por você. Pai, dá força a Ele, dá força a ela, dá graça. Eu já estive lá, eu sei como é isso aí. Dá força, dá graça, dá porção dobrada da tua unção, do teu espírito, dá ânimo, dá esperança, quebra o coração duro, coloca o coração mole. Ele não entende porque está batendo ali, ela não entende ainda porque está batendo ali, mas eu quero deixar ela com o couro grosso, as costas grossas, a mão firme. Aleluia. Em Cristo, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem a cada manhã. Em Cristo, as suas promessas são acessíveis a nós. Em Cristo nós temos a salvação e a participação em sua família e em seu reino para todos sempre. E por fim, Deus é a nossa herança. Isso é o finalzinho, lá no finalzinho que ele fala sobre isso no final do versículo 26. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Herança é aquilo que a gente tem de mais precioso que alguém dá para nós. A maior herança que eu tenho na minha vida foi a fé que meus pais me deram. Puxa vida. A maior herança que eu tenho na minha vida. Eu vou guardá-la até o fim. Até morrer. Para finalizarmos, existe uma canção da irmã Juliane, esqueci o sobrenome dela, mas a música é A Maior Honra. E tem uma ponte lá, uma passagem da música em que a primeira vez que eu ouvi, poxa, me tocou de uma tal forma que eu fiquei pensativo, pensando nisso umas 3 semanas. Enquanto eu estava escrevendo, meditando, eu me lembrei desse trecho, onde ela diz assim: a minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar com Jesus. Somando a esse raciocínio da irmã,
pastor Cirilo, em uma antiga ministração, uma vez ele disse assim, mais ou menos assim: o céu pode ter anjos, rua de ouro e árvore da vida, mas se o meu Jesus não estiver lá, não é lá que eu quero estar. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso galardão. Ele é a esperança da nossa vida. Sempre que estivermos durante a semana querendo cair na tentação como Asaf foi tentado, de olhar para a vida do ímpio e querer invejá-lo, suas facilidades, suas riquezas, suas prosperidades, lembre-se que ele não tem o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que ele está confiando no dinheiro dele. E você está confiando no Deus do universo. Que David Keelan, em uma canção, diz: Deus do universo que consola sempre os que choram. Sempre. Você tem o Senhor que está te ouvindo e te consolando todos os dias. Dádiva maior do que essa é impossível. Impossível. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, assim como ficou no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.